Como falei, galera, boa noite, boa tarde a todos e bom dia, né? E hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Porém, hoje é bem diferente. Vamos falar sobre o manual do ser humano aqui, que é a nossa palavra, né? Palavra de Deus. Sem ela a gente não somos nada, até porque é o manual do ser humano. Sem isso aqui a gente não tem propósito, né? Sem Deus a gente não tem propósito, somos nada. E vamos citar um pouco aqui, né? Vamos falar sobre um pouco da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre o pecado e a mudança. O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer para poder deixar o pecado e haver mudança? E a gente vê muito em 2 Coríntios 5, versículo 17, que fala assim: Portanto, se alguém está em Cristo, uma nova criação, as coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. E 18 cumprimenta, né? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério e a reconciliação. Ou seja, aqui em 2 Coríntios 5,17 tá falando sobre mudança, sabe? Porque se você tem um coração sincero, se você tem a percepção de Deus, se você. Não, percepção não. Se você tem a sua mente, né? Se você tá realmente convertido de verdade, obviamente você vai ter que mudar. E essa mudança é necessária para a vida de um cristão. Porque você vai deixar as coisas velhas, as coisas velhas já se passaram. E você vai ser um novo, uma nova criação em Cristo. Porque me fala, você não vai estar na igreja e ao mesmo tempo você vai, por exemplo, curtir balada, ou se não ir para algum lugar encher a cara, ou se não, é, não sei, usar drogas ilícitas, drogas, enfim, fazer, fazer tudo de mal no seu corpo, no templo do Espírito Santo, né, que é seu corpo. Isso tem que haver mudança. Na vida de um cristão, obviamente, é necessária a mudança. Eu, por exemplo, quando eu cresci no evangelho, né? Eu cresci no evangelho. Mas teve um momento da minha vida, assim, que obviamente eu desviava. E eu falava muito, mas muito mesmo palavrão. Eu tinha um sério problema com palavrão. E nisso foi passando os tempos e tal. Eu fui começando a ler a Bíblia, compreendendo muito mais. E, tipo, eu comecei a estudar muito mais. E meio que eu consegui me livrar desse, sabe? Porque, cara, era todo o tempo falando palavrão. E às vezes sem querer, sabe? Porque aquilo na minha mente já virou automático. Então, isso que eu tô querendo falar pra vocês. Porque é muito feio o cristão continua falando palavrão. Cristão continua, pô, tá ligado? Usando droga, fazendo mal pra si mesmo, sabe? Claro que você, exemplo, você é novo convertido, você entrou para a igreja, mas você tá, você tá começando a ajustar as coisas, né? Obviamente, Deus pode sim mudar você no dia para noite. Aquele seu vício que você tá tanto preso nele, obviamente ele vai mudar, entendeu? Eu não vou falar que Deus não pode mudar, até porque isso não é pro dia pra noite, né? Mas eu não posso limitar o poder de Deus. Deus pode sim fazer você parar com esse seu vício pro dia pra noite, entendeu? Então, isso que Deus quer. Deus quer uma nova criação. Deus quer algo que realmente seja sincero, sabe? Não que a gente só vá pra igreja dia de domingo, que a gente só vai para células, vai para evento da igreja, mas acaba que o nosso coração tá longe, entende? Então, Deus quer uma nova criação em coração sincero. E essa criação nova tem que haver mudança. Renuncia grupo de WhatsApp, renuncia. Porque eu, por exemplo, quando eu tive problema com palavrão, eu comecei a sair grupo de WhatsApp porque as pessoas começavam a me irritar. E meio que eu falava, né? Falava palavrão. Então meio que eu fui renunciando a algumas coisas pra poder estar em Cristo, sabe? Porque, cara, sendo bem sério, é muito feio o cara que fala palavrão, de verdade mesmo. Quando eu comecei a crescer assim, eu realmente vi, caraca, por que tanta criança fala palavrão, tá ligado? Então, tipo, é, é tenso, sabe? Não é legal, não é legal. E aí a gente vai partir agora pra Romanos, ok? Romanos 6, tá bom? E versículo 21 até o versículo. Versículo 21. Que fruto colheram então as coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa versão aqui é NVI, tá bom? NVI. E ela é muito boa, inclusive. Ó, ela é muito boa. E, bom, aqui tá falando o que, pessoal? O salário do pecado é a morte.
E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós fomos libertados do pecado. Antes o pecado tinha um poder em nós, mas agora não. Quando Cristo morreu na cruz, ele pagou pelos nossos pecados e a gente tem o poder da misericórdia de Deus e o poder do perdão. A gente pode perdoar nossos pecados e não cometê-los mais e seguir e ser submisso às vontades de Deus, né? Então, quando perdoamos toda vez, Deus tem misericórdia de nós e dá seu perdão. Isso é comum, pessoal, tá bom? Desde que a gente nasceu já cometemos o pecado, né? Mas o que eu quero dizer é que perdoa seus pecados, perdoa pelos seus erros, pelas suas falhas. Não porque isso vai te sentir bem, mas tem que ser um coração generoso. Realmente pedir perdão. Não adianta você cometer o mesmo pecado várias vezes e pedir perdão depois. Ah, eu vou cometer mais uma vez e eu vou pedir perdão depois. Ah, eu vou cometer mais duas vezes e eu vou pedir perdão depois. Eu já fiz isso, eu entendo completamente, sabe? Eu fazia muita merda, inclusive, e entendi, eu pedia perdão toda vez. Eu falei, pô, eu vou fazer só mais uma vez ali, vou falar palavrão pra cacete, depois eu peço perdão, entende? Não, porque nós devemos ser cristãos, só que conscientes, sabe? Cristão consciente. Porque se você sabe que é pecado, por que você não faz então? Entende? É algo. Eu também às vezes não entendo as pessoas, né? É complicado. Mas enfim, era isso a mensagem. Eu queria dizer isso. Uma nova criação, você tem que haver mudanças na sua vida cristã, tem que haver mudanças, porque se não haver mudanças, você vai ser o mesmo ser de antes, entende? Você vai ser a mesma criação de antes, você tem que ser uma nova criatura de Deus. Você tem que renunciar à amizade, renunciar. Tipo assim, se você vê que aquela amizade não tá saudável pra você, renuncia à amizade, entendeu? Se tá te levando ao pecado, renuncia à amizade. Renuncia certas coisas que te levam a pecar, que te dão gatilhos, entende? Então, é isso que eu tenho pra dizer hoje. Seja uma nova criação em Cristo. Porque não adianta você estar frequentando a igreja todo domingo, todo sábado, toda sexta, toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, mas o seu coração está longe de Deus. É isso. Tem que haver mudança na vida. E muito obrigado. E se lembre, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Muito obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos.